Então tá bem. Então nessa imagem, imagina que tem um multímetro e esse multímetro está medindo o ponto A e o ponto B. Tá bem? E aqui a gente tem um resistor. A pergunta é: qual que é a tensão entre o ponto A e o ponto B? 5 volts. Muito bem. Por quê? Porque o circuito está em aberto, né? E não há passagem de corrente. Vamos considerar aqui um multímetro ideal, tá bem? Se não há passagem de corrente, não tem queda de tensão em cima do resistor. Então essa tensão de 5 volts fica no ponto A, conforme a gente está comparando com o ponto B, né? Aqui é 0, 5 menos 0 vai dar 5 volts. Então, o primeiro caso, 5 volts. Muito bem. Agora, vamos supor que eu tenha um botão ligado no terra. Deixa eu desenhar um botão aqui. Tá meio feio, gente. Desculpa aí. E eu apertei esse botão. Então, esse botão aqui tá ligando o ponto A no terra. Agora, tá vendo? Então, é esse ponto aqui que também tá ligado no A, tá ligando no terra. Qual que é a tensão entre o A e o B? E agora? Que tá aqui, ó. Zero? 0. Então, beleza. Então, a gente põe aqui V de AB igual a 0 volts. 0 volts em lógica TTL equivale a qual nível lógico? Baixo. Baixo. Né? E os 5 volts em TTL, qual que é a representação do nível lógico desses 5 volts aqui? Alto. Alto. Então tá. Então em programação a gente pode falar que esses 5 volts, que é o nível alto, seria como true, né? Que é verdadeiro. E o do nível baixo, a gente pode falar como false, certo? Então, só recapitulando, quando a gente não tinha o botão, quando o botão estava solto, né? A gente tinha nível alto. E quando a gente colocou o botão e apertou ele, né? Apertou o botão, foi para nível baixo. Tá bom? Então, esse conceito é muito importante. Agora, vamos pegar aqui o Simulid. Eu já fiz um programa, eu vou colar aqui no chat para vocês. Que a gente vai ler o botão, tá? Então, primeiro eu vou rodar o Simulid.
e depois a gente vai lá no programa para tentar entender certinho o código. Então coloquei para rodar. Note aqui, ó, a gente tem um ponto de alimentação 5 volts, um resistor, essa lupinha aqui, ó, que indica o nível de tensão, o botão e o terra. E aqui tá conectado o pino do nosso microcontrolador aqui, tá bem? Não é a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Tem o botão liga no terra, esse pino A aqui é onde está ligado o pino do microcontrolador, né? E esse terra está ligado do outro lado do microcontrolador, do botão. Tá bem? Então, vamos ver o que acontece quando a gente aperta o botão. Repare aqui, ó, nesses 5 volts aqui, ó. Apertou o botão, ele vai para 0. Solta o botão, tá 5 volts, aperta o botão, vai para 0. Tá bem? Agora, vamos ter que pegar lá no programa. Aqui. Então, eu coloquei o define aqui do cristal. Eu já carreguei o config 4520.h, tá? Igualzinho a gente fez semana passada. Coloquei os includes. Esse include é padrão do compilador e esse include é para chamar o nosso arquivo de cabeçalho. Lembrando que esse arquivo de cabeçalho está lá no nosso Moodle. Você pode baixar. Lembre-se de salvar no seu computador com a extensão .h, tá bom? Para quando subir aqui, ele tem que estar como .h. No tris-d aqui, que eu defino quem é a entrada e quem é a saída, o que eu fiz? Eu defini que apenas o bit menos significativo seria entrada, né? Por quê? Lembre-se que a entrada a gente define jogando o valor uns, né? Nesse registrador chamado tris-d. E aqui está em binário, ó, 0b binário. E eu falei que o tris-b vai ser tudo saída. Por que eu fiz isso? Porque o tris-b tá todos os nossos LEDs. E o bit menos significativo aqui está ligado o nosso botão. Voltando lá. Então, coloquei um laço de repetição infinita aqui, que vai perguntar, ó, o port de bit. Aí tem um ponto aqui, RD0 é verdadeiro ou falso? Se eu não aperto o botão, ele vai ser verdadeiro ou vai ser falso? Sem apertar o botão. Vai ser falso, professor? Sem apertar o botão. Olha lá. Sem apertar o botão,
significa que ele está assim, né? Então, ó, não tá ligando no zero o ponto A. E a gente já falou aqui, ó, que é o nível alto, né, em TTL. E nível alto é verdadeiro. Tá bom? Então, se não aperta o botão, se eu não aperto o botão, isso daqui é verdadeiro. Então, quais pinos vão para nível lógico 1? Os pinos mais significativos. Se não for verdadeiro, se for falso, então entra no else, né? Aí o que eu faço? Eu pego o port B aqui, o let B, jogo 0 para os mais significativos e coloco em 1 os menos significativos, tá? Então vamos ver aqui, ó. Não apertei o botão. Olha aqui, ó, quem está aceso, os mais significativos. Ó, porque ó, B7, deixa eu dar um zoom maior aqui. Vou deixar o botão ali. Aí. Ó, B7, B6, 5 e 4. Tá vendo? São esses 4 aqui, ó, os mais significativos. Não apertei o botão. Agora, note aqui, ó, os menos significativos. O que vai acontecer quando eu apertar o botão? Apaga os mais significativos e acende os menos significativos. Tá bem? Ó, soltei o botão, aí ele volta a acender os mais significativos e apaga os menos significativos. Então, a gente tem aqui o nosso programinha aqui, ó, que lê o botão. Se for verdadeiro, entra aqui dentro. Se for falso, entra aqui dentro. Agora, como atividade, tá todo mundo preparado aí? Ou quero que a hora que o botão não tiver apertado aqui, ó, eu começo a acender o LED aqui, depois eu acendo esse, depois eu acendo esse, depois eu acendo esse, depois eu acendo esse, esse e volta, tá? Então vai do B0 até o B7, depois volta. Se eu apertar o botão, aí ele vai ter que inverter o sentido. Então ele vai ter que ser do B7, B6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Entenderam? Entendeu, professor? Então tá.